chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente novamente aí na sua casa. Gente, a gente vai falar de um assunto bem sério que tem bastante dúvidas e o número de pessoas atingidas pela doença vem crescendo em todo o país. Já são 150 mil brasileiros que são atingidos diretamente pelo Parkinson. Isso mesmo, antes a gente falava mal de Parkinson, doença de Parkinson, agora a nomenclatura correta é Parkinson e é uma doença que vem chamando atenção até porque tem casos em pessoas jovens. E muitos aí são acometidos pelos aqueles famosos tremores, mas tem outras séries de situações que podem chamar a atenção e desenvolver para essa doença. E muita gente tem dúvidas sobre isso. E por isso hoje a gente recebe o neurocirurgião Bruno Loss, que vai explicar mais sobre isso para a gente. Doutor, obrigado pela presença. E é isso, o Parkinson, querendo ou não, vem crescendo na nossa população, né, doutor? Então, até pela questão da expectativa de vida que vem aumentando nos últimos anos, né, a população vai envelhecendo, e à medida que a população vai envelhecendo, o aumento das doenças neurodegenerativas, entre elas a doença de Parkinson, também vem crescendo nos últimos anos. Acredita-se que, se a gente pegar a estimativa da prevalência em 2005 e comparar com a prevalência já em 2030, acredita-se que vai ter um aumento de 100% nesses 25 anos, né? Ou seja, um aumento muito grande nos últimos anos. A gente tem o mês de abril, né, que tem o Dia Mundial do Parkinson, ali de conscientização sobre a doença, e que muito me chamou a atenção, até que eu não sabia a questão da rigidez. Então o Parkinson, ele não é só caracterizado pelos tremores, tem outras consequências que ele pode trazer para a vida da pessoa, né? Então, o Parkinson em si, a população de maneira geral liga muito tremor à doença de Parkinson, né? Então, população, quando você tem algum vizinho, algum parente, alguma pessoa que você conhece tremendo, a pessoa costuma falar, não, procura um neurologista que você pode ter doença de Parkinson. E o tremor não é exatamente a característica principal da doença de Parkinson. Ela consiste em uma série de sintomas que nós chamamos de sintomas motores e sintomas não motores da doença. Sintomas não motores esses que às vezes até começam muito antes dos sintomas motores. Os principais sintomas motores são, o principal deles, que é fundamental, que é a lentidão de movimentos, que a gente chama de bradicinesia. Então, uma dificuldade de realizar movimentos. Junto dele tem que vir algum outro dos outros dois, o tremor ou a rigidez articular. Então, as articulações um pouco mais rígidas, uma certa dificuldade de movimentação, mas o sintoma principal acaba sendo a lentidão de movimentos. O tremor até nessa população acima de 65 anos é muito mais comum por uma outra doença chamada de tremor essencial, que é uma condição semelhante, que tem as suas diferenças e com tratamentos bem diferentes, né? Além dos sintomas motores, nós temos os não motores, que envolvem basicamente alteração de humor, né, tendência à depressão, alteração intestinal com constipação e alteração do sono, transtorno do sono REM. Então, a pessoa costuma ter sonhos mais vívidos, sonhos mais intensos, né? Então, uma mobilização excessiva na cama são sintomas não motores também da doença de Parkinson. Então, doutor, o primeiro passo, né? A gente sempre fala, como o senhor disse, dos mais velhos, né? Vamos partir desse ponto, depois a gente fala dos mais novos que estão sendo acometidos e também das cirurgias que podem ajudar a amenizar os problemas. Mas assim, quando a gente fala desses primeiros sintomas, como a pessoa já chega no consultório do neurologista com os primeiros sintomas ou ele já chega com algo mais avançado? É mais fácil diagnosticar? Como é que é? Sintoma de depressão, sintoma de constipação, problemas de sono, são sintomas que não são especificamente relacionados com a doença de Parkinson, né? São sintomas que podem se valer de qualquer outra condição patológica ou até mesmo fisiológica do ser humano. Então, é difícil você diagnosticar nessa fase inicial. Isso às vezes 5, 10 anos antes de começar os sintomas motores, a pessoa já começa a apresentar esses sintomas, mas é muito difícil de diagnosticar nessa fase, né? Então a pessoa começa a diagnosticar quando tem a lentidão dos movimentos, que normalmente ela tende a ser maior de um lado do corpo do que do outro, então um braço que é mais difícil de fazer alguma tarefa, ou pessoas, dependendo da idade, que vão fazer uma atividade física e um lado é um pouco mais travado do que o outro, vai correr e sente que um lado é um pouco mais difícil do que o outro, são sintomas mais iniciais, né? Mas como são sintomas de evolução lenta, uma evolução bastante sutil, na maioria das vezes a pessoa não dá a devida importância, não busca o atendimento logo de cara, e esses sintomas eles vão durando aí meses ou anos. Então quando a pessoa chega, ela geralmente chega com 1, 2, às vezes até 3 anos de doença, quando alguém
alguém indica ela para um neurologista e ela acaba fazendo o diagnóstico. Então, tudo isso aí vem de um histórico longo até, mesmo com os idosos, vai nessa sequência mais longa, assim, de anos para desenvolvimento total da doença? Não seria o desenvolvimento total, seria o diagnóstico, né? Então, para a pessoa, o desenvolvimento total ele é lá no fim, né? Nós temos até 5 estágios de doença, né? Tá, ela também é estagiada. Ela tem estágios definidos, né? Mas para a gente chegar em um possível diagnóstico, geralmente pela lentidão da evolução, existem casos que a evolução é mais rápida, mas em casos em que a evolução é mais lenta, realmente, então, o diagnóstico demora um pouquinho mais para ser feito, até porque a pessoa demora para procurar ajuda, né? Mas ela é extremamente associada a doenças já relacionadas à família, à genética, ou vocês estão pegando casos que não tinha ninguém na família e ela apareceu em uma pessoa? Na maioria, assim, uma coisa são questões genéticas, porque genética é aquilo que a gente tem, né? E outras coisas são questões hereditárias, que é a parte genética herdada da família. Né? A gente sabe hoje em dia que alguns fatores genéticos, ou seja, no nosso DNA, influenciam na chance de eu ter doença de Parkinson, o acometimento dos sintomas. Mas a maioria dos casos são casos que a gente chama de esporádicos, são casos que não têm a ver com hereditariedade. Existem casos familiares, mas a maioria tem a ver com casos sem hereditariedade. E o Parkinson, ele leva a outras doenças, doutor? Ele é associado a outras doenças, ou outras doenças podem gerar Parkinson? Tem alguma correlação? Em relação a outras doenças gerarem Parkinson, a gente não tem. Né? A gente tem os sintomas do Parkinson, que podem ser causados por alguns tipos de medicamento, que aí não é o Parkinson em si, que a gente chama de parkinsonismo, que são sintomas semelhantes, por medicamentos que afetam funções cerebrais e geram efeitos semelhantes ao da doença de Parkinson. E a doença de Parkinson em si, ela pode, dependendo do estágio, levar a alguns graus um pouco maiores de demência, de alteração neurológica nesse sentido, além do que o fato da pessoa ter a doença, né, que dependendo da idade, dependendo do estágio, ela fica mais propensa a ter uma dificuldade para caminhar, ela fica mais propensa a ter uma dificuldade para se alimentar, para deglutir, e isso leva a algumas outras alterações. Então, se a pessoa ela tem uma dificuldade maior para caminhar, ela tem um risco maior de quedas. Se ela tem um risco maior de quedas, ela tem um risco maior de fratura de quadril, de fêmur, que são coisas que levam a outras condições que podem trazer algum agravo. Se a pessoa tem uma dificuldade para se alimentar, ela pode desenvolver uma pneumonia. Então, as condições do Parkinson em si, elas podem gerar outras complicações. E a gente falou e eu não perguntei, como é que desenvolve, por que vem o Parkinson? O que acontece na cabeça da pessoa para vir o Parkinson? A doença de Parkinson, né, a gente fala que ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, nós temos uma degeneração de alguma região do cérebro. Né? Dentro das doenças neurodegenerativas é a segunda mais prevalente, perde apenas para a doença de Alzheimer. Então a gente tem uma degeneração de uma região específica chamada substância nigra, que é uma região que é responsável pela produção de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor. Os neurotransmissores são como mensageiros que a gente tem no cérebro, que vão de um ponto ao outro dando ordens do que deve ser feito e como que o cérebro deve agir de maneira leiga. Né? E essa redução na dopamina, que também é chamada de hormônio do prazer, quando a gente tem redução de dopamina, a gente tem quadros de depressão, como no próprio Parkinson, né? Então, essa redução da dopamina é o que leva aos sintomas de lentidão de movimentos, rigidez e alterações até não motoras. E como faz essa medição de dopamina? Tem algo para medir ou é só com os sintomas que vocês veem que diminuiu? Tem alguma coisa assim? Não, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico é clínico. Hoje em dia... Não tem exame para definir? Para o diagnóstico, não. Para a gente dizer que o diagnóstico é esse, não. O que a gente tem são alguns exames que nos auxiliam. Então, a gente tem alguns sinais em ressonância magnética, alguns sinais em cintilografia, que nos mostram uma degeneração daquela região da substância negra. Esses sinais, eles são indícios, eles não confirmam. Porque eu posso ter esses sinais alterados na ressonância, na cintilografia, e não ter nenhum sintoma. Eu não posso dizer que a pessoa tem Parkinson por isso, né? Então, o diagnóstico é meramente clínico. Estritamente clínico. Os exames eles vêm para nos auxiliar. Em alguns casos mais complexos, casos em que o diagnóstico não está bem fechado, em que tem alguns nuances, aí a imagem nos ajuda. E aí, nesses casos, né, que vocês fecharam o diagnóstico, a pessoa, ela aceita facilmente? E dali, como é que é um tratamento? Se tem, é só medicamentoso? Tem mais ações para realizar, doutor? Para ter uma vida
com melhores condições, vamos dizer assim. O diagnóstico, ele nunca é nunca é um diagnóstico fácil de se aceitar, até pela questão do estigma da doença, né? Que antigamente se falava mal de Parkinson, né? Toda a questão da própria sociedade e até o desconhecimento da população sobre isso. Então, aceitar o diagnóstico nunca é uma coisa muito fácil, né? Não é uma doença que tem cura, é uma doença que tem tratamento. Então, quando o paciente recebe o diagnóstico, ele necessita ser bem orientado quanto às expectativas que nós temos que ter, né, em relação à progressão de doença, em relação a medicações, em relação ao fato de não ter um tratamento, não ter uma cura, né, e com base nessas expectativas você iniciar um tratamento adequado e observando gradativamente a resposta do paciente. É que a gente percebe que tem que ter a atividade física, não pode parar, tem a fisioterapia, tem algumas ações que as pessoas elas têm que seguir, né? Não é só medicamentosa. A vida muda também, né? Definitivamente não. Com a rotina ali. Assim, rotina no paciente com doença de Parkinson é fundamental, desde o momento dos medicamentos que precisam de horários específicos e precisam de coisas específicas, como tomar longe das refeições, por exemplo, até a realização de atividade física, avaliação com fonoaudiologia, avaliação de fisioterapia, que são tratamentos não medicamentosos que ajudam o remédio a fazer o seu trabalho, né? Então, a gente sabe que ter o corpo sempre em movimento, tanto com atividade física quanto com fisioterapia, melhora o desfecho do paciente com Parkinson a longo prazo. Tem prevenção? Prevenção a gente ainda não tem. Né? A gente sabe que a prevenção da doença de Parkinson em si, não. A gente sabe que com fisioterapia, com uma atividade física regular, com bom sono, boa alimentação, a gente consegue, como é que eu posso dizer, a gente consegue margear melhor esses sintomas que ele apresenta e a pessoa tem resultados melhores com o próprio tratamento, mas a prevenção ainda não tem. Então, tá certo. Gente, a gente vai para o rápido intervalo e a gente volta falando com o Dr. Bruno Loss sobre ainda essa situação do Parkinson e também tem algumas ações como cirurgias que podem aliviar um pouco os sintomas da doença. Então, a gente volta no próximo bloco falando sobre isso e, é claro, também sobre, infelizmente, o número de jovens que têm sido acometidos com a doença. É só rapidinho a gente volta. De volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente está conversando um assunto bem importante para você ficar ligado aí na sua família, você que tem pessoas mais idosas, né, que às vezes ficam aí teimando com algumas situações, sobre o Parkinson, que é uma doença que vem crescendo bastante no Brasil. Estou com o neurocirurgião Bruno Loss, que está conversando sobre isso com a gente. Doutor, essa doença ela vem acometendo mais jovens, né? Se imaginaria que ela seria somente para idosos, mas o número de jovens vem crescendo. Antes a gente tinha, né, como todo mundo sabe, a gente tem, né, na verdade, um nome que é o Michael J. Fox, né, que é um ator super famoso, do De Volta para o Futuro, enfim, que luta há anos, né, com a doença e tá bem avançado agora, né, eu acho que ele já tá com mais de 20 anos com a doença, ele foi acometido muito novo, e outras personalidades que sempre falam, mas os jovens têm chamado a atenção, né? Existe a possibilidade, é bem mais raro, bem mais difícil, mas existe a possibilidade. A gente tem a maioria acima de 60 anos, Parkinson normal, tradicional, abaixo dos 60, né, até abaixo, na verdade abaixo de 40 anos se chama de Parkinson precoce, né, e abaixo de 20 se chama de Parkinson juvenil. Né? Então a chance da pessoa ter Parkinson tão jovem assim é muito pequena, mas ela existe. Né? Além do fato da gente ter o aumento da incidência, a gente tem o aumento do diagnóstico. Então as pessoas com um esclarecimento um pouco melhor, com uma melhor noção do que acontece, né? com informação, com internet, as pessoas acabam chegando ao diagnóstico um pouco mais cedo também. Né? Então Parkinson precoce é uma coisa relativamente comum, a gente tem casos bem evidentes disso, o Parkinson juvenil bem mais raro, mas tem também. E quando ele acomete jovens, como é que é o desenvolvimento da doença? Ela demora mais, é mais lenta ou a progressão é mais rápida? Como é que acontece? Pelo contrário, geralmente tem algum componente familiar hereditário envolvido e a tendência é inclusive que seja similar ao dos parentes envolvidos, mas com uma velocidade até um pouquinho mais rápida. E, doutor, surgiu a cirurgia. O que essa cirurgia traz de benefício para essas pessoas e como é que ela atua, né? Que é a sua área de especialidade. Então,
É importante dizer que a cirurgia não é para todo mundo. Tá. Né? Assim como fisioterapia é para todo mundo, atividade física é para todo mundo, medicamento é para todo mundo, a cirurgia não é para todo mundo. A cirurgia tem pacientes específicos que têm uma boa indicação para ela. E ela não cura também. Ela é também um complemento. Tá. A gente vai falar sobre isso depois, mas ela é um complemento ao tratamento com o medicamento. O que acontece? À medida que a doença vai avançando, ela vai progredindo ao longo dos anos, o tratamento com os medicamentos ele vai ficando menos efetivo, ou seja, a pessoa precisa tomar mais medicamentos em doses maiores e em intervalos menores de tempo e ela não consegue ter o mesmo resultado que ela tinha lá no começo do tratamento. Né? Então, três coisas podem acontecer. Ou a pessoa fica bem com o medicamento, o cenário ideal, ela fica bem, não precisa de nenhuma outra intervenção, ou outros dois cenários. Um deles em que o medicamento já não faz mais tanto efeito, mesmo tomando mais remédio, com menos intervalo. Outro deles em que a pessoa tem que tomar tanto remédio, em doses maiores, que ela acaba tendo efeitos colaterais. Então, o que a gente chama de discinesias, que são movimentos anormais. Então, a pessoa tem um movimento um pouco lentificado por conta da doença, começa a tomar o medicamento e quando ela toma medicamentos demais é como se o medicamento soltasse demais e aí ela acaba tendo essas discinesias que são movimentos anormais nos braços, nas pernas, inclusive na cabeça. Nessas duas situações em que eu não consigo controlar os sintomas da doença adequadamente ou que eu tenho efeitos colaterais com o uso do remédio, aí sim a cirurgia vem para ajudar, em que a gente faz uma estimulação elétrica e essa estimulação mimetiza o que o medicamento faria. E a gente consegue, às vezes, reduzir doses de remédio para controlar a doença. E aí, essa cirurgia, o pós dela, vem com a medicação, continua tudo normal. Assim, a vida, como o senhor disse, só diminuir as doses, ajusta a vida da pessoa para não sofrer tanto. O objetivo nunca é retirar remédio. Tá. O objetivo é fazer com que aquele paciente que tinha um tratamento inefetivo ou pouco efetivo com o remédio, agora, junto com a cirurgia, passe a ter um tratamento efetivo. Né? Mas isso depende muito de paciente para paciente. Alguns pacientes a gente consegue reduzir medicamento, outros pacientes que estão numa condição pior a gente não consegue reduzir o medicamento, isso vai variar de paciente para paciente. Então é necessário uma avaliação continuada, uma avaliação inclusive mais contínua, né? Com mais visitas ao consultório depois da cirurgia do que antes da cirurgia, que são pequenos ajustes que você vai fazendo ao longo do tempo, muda o medicamento, muda um pouco a estimulação da cirurgia, aos poucos você vai fazendo essas modificações e aí você consegue ter um resultado bom. E essa cirurgia, ela é adaptada só para as pessoas mais velhas ou depende do estágio da doença? Antigamente se acreditava que, até alguns anos atrás, que lá no fim de linha talvez ela ajudasse. Hoje a gente sabe que quando já está em estágios mais avançados da doença, ela não vai ajudar tanto. Ela ajuda nesse estágio intermediário. Então, quando o paciente começa com esses sintomas que eu falei, de aquela liberação dos movimentos, a discinesia, ou com restrição do tratamento com o uso do remédio, está tomando o remédio e não está tendo efeito efetivo, aí sim, nesse momento a gente tem indicação. Porque a gente sabe que são muitos anos que a pessoa tem pela frente ainda com a doença e com o uso do tratamento. Doutor, a gente não pode deixar de falar que, como o senhor falou, atividade física, tudo isso ajuda, mas a compreensão da doença e ter pessoas que já têm em diversos estágios e estarem em movimento é super importante. Hoje aqui no sul do Brasil, através da Unesco, Universidade Comunitária aqui de Santa Catarina, a gente tem, do extremo sul catarinense, a gente tem um grupo, né, de apoio do qual o senhor também faz ali da ajuda, presta né, uma assistência. Com o pessoal, presta uma assistência. Isso é super importante, né, quando as pessoas elas se encontram. É, né? Fundamental. Talvez não seja só a base do afetivo, mas da compreensão até da família, né? Porque para a família deve ser difícil ter o diagnóstico também. É fundamental em uma série de aspectos. Se a gente for levar em consideração o fato de que essas pessoas às vezes se sentem sozinhas, de que essas pessoas têm medo de sair na rua, vergonha de ir em eventos em função dos tremores, geralmente por conta do tremor, né? Aquele paciente que tem mais tremor é o que mais tem receio de sair de casa. Se a gente for levar isso em consideração, a questão anímica mesmo, a questão psicológica, né? Junto com o fato de que ela está com outras pessoas que passaram porque ela está passando, utilizam o mesmo remédio que ela está utilizando, tem os mesmos dramas que ela tem. Então, quando a gente bota todas essas pessoas num mesmo local para trocar experiências, para trocar ideias, para debater sobre o assunto, conversar sobre essa doença, né, de maneira bastante saudável e ainda assim ajuda fazendo um tratamento junto com fisioterapia, com fonoaudiologia, com certeza isso é muito importante. Porque eu acho que para a família também é muito dolorido, né? Receber o diagnóstico até
pelo que a gente vem ao longo dos anos trazendo, o mal de Parkinson, né? Sem dúvida. Que agora está sendo, como a gente sempre aqui no Sala traz assuntos para esmiuçar bem para o nosso telespectador, como no caso que a gente já trouxe várias vezes profissionais para falar do autismo, porque hoje tem que se falar, Sim. tem que se falar das doenças degenerativas como um todo, porque o cérebro ele está começando, vamos dizer assim, a ser falado dele, né? Ser desmistificado várias ações, né, doutor? Exatamente. Que com o tempo, até essas doenças, elas eram sinônimos de adversidade, de vergonha, de tê-las. Hoje não, né? É um enfrentamento. Cada um pode passar por esse momento, né? Até para a família isso às vezes é um sinal de dependência, Sim. né? Então, invalidez, entre aspas, né? Então, as pessoas, quando recebe o diagnóstico de um familiar, imagina que não vai poder fazer mais nada, que é aquilo ali pro resto da vida, e não é. Não tem cura, mas tem tratamento. E com o tratamento adequado se consegue levar uma vida com bastante qualidade, né? Então, esses grupos, como tem a Stabile agora aqui em Criciúma, vêm para completar esse nicho de tratamentos, né? E mostrar que não é um fim, né? Não é uma sentença definitiva, é um diagnóstico como outro qualquer que precisa de um tratamento e que vai ser enfrentado. E nesse caso das doenças degenerativas, né, neurodegenerativas, melhor dizendo, o Parkinson está ali entre as primeiras, como o senhor disse, junto com o Alzheimer, né? Como está essa associação também do Alzheimer na nossa região, que o senhor tem acompanhado? Então, quando a gente fala em Parkinson, pode ter a demência da doença de Parkinson, ou seja, a evolução para sintomas cognitivos da doença. Ela pode ser confundida com Alzheimer? Pode ser confundida, não pelo aspecto dos sintomas motores, né? Então você tem um paciente com Parkinson que acaba evoluindo. Tá? Então ele acaba tendo um déficit cognitivo em função disso, mas a gente não pode esquecer que a pessoa também pode ter duas doenças. Ela pode ter uma doença, um declínio cognitivo global, ela pode ter uma doença de Alzheimer junto com a doença de Parkinson, né? Então, ele não vai ser isolado, nem sempre ele é isolado. E como a gente perguntou lá no meio do bloco, as pessoas, quando elas chegam, elas nem sempre estão já com suspeita, ou então tem alguma suspeita, assim, e a aceitação é difícil. Mas o tratamento, quando elas começam, a melhora é imediata, doutor? Quando começam as medicações, enfim? Como a gente falou no começo, né, a doença ela se dá pela deficiência de dopamina. Tá. Né? Então o tratamento ele começa com um medicamento que é o precursor da dopamina. Então a gente ingere o remédio para ter dopamina no cérebro em níveis adequados. E no começo da doença, a gente costuma falar até em lua de mel, porque funciona muito bem. Se a pessoa toma direitinho, né, toma 4 vezes por dia, em horários definidos, longe das refeições, é como se ela tomasse e ela não visse praticamente diferença, porque ela está bem o tempo inteiro, quando ela está no começo da doença, né? Então ela toma ali a cada 4 horas e ela se sente bem o tempo inteiro. Nossa, que curto espaço de tempo, né? Porque existe a degradação no corpo. Então a gente toma o remédio, o corpo usa, o cérebro usa e aí ele acaba, né? Então por isso que a gente tem que estar continuamente colocando, né? O tempo de ação da dopamina é de 4 horas. Por isso que você tem que estar continuamente colocando. Então, no começo é muito bom. Depois, posteriormente, a gente começa a ter aquele paciente que toma a cada 4 horas, mas depois de 3 horas e meia já volta a ficar um pouco travado. Aí ele tem que aumentar a dose, aí ele tem que tomar mais vezes no dia, e aí a gente começa a entrar naquele quadro de efeitos colaterais que a gente comentou. E aí pode evoluir para cirurgia. E aí pode evoluir para cirurgia. Óbvio que existem outros medicamentos. Aí existe a levodopa, que é o precursor da dopamina no cérebro. Nós temos medicamentos que fazem a função da dopamina, a gente chama de agonistas dopaminérgicos, eles fazem a mesma função, se ligam no mesmo receptor. E tem também aqueles remédios que reduzem a degradação da dopamina, né, que são inibidores enzimáticos que fazem com que a dopamina seja degradada numa velocidade menor. Então a gente usa esses 3 grupos de medicamentos antes de se pensar numa cirurgia. Quando aí a pessoa já usa esses 3 grupos de medicamentos e tem esses sintomas que a gente comentou, aí vem a cirurgia para ajudar. E então a gente já está se caminhando para o finalzinho do programa, então só para as famílias assim, né, de pessoas mais idosas, até claro, né, como a gente disse, também tem pessoas mais jovens acometidas pela doença, mas a maioria idosos, prestarem mais atenção. Se reclamou muito que está com trânsito intestinal difícil, que não era de costume, que começou a sentir que está meio lento o movimento, é bom chamar atenção. São alguns sinais, porque geralmente até o idoso, ele até às vezes tem vergonha de reclamar de algo, né?
mas às vezes a família consegue prestar atenção num pegar de copo que está mais difícil, antes era mais fácil. Tem alguma coisinha assim que dá para prestar atenção, né, doutor? Tem que prestar atenção nos sinais, né? A doença, como ela é lenta e progressiva, quando a gente percebe, na maioria das vezes, os sinais já estão mais evidentes. Avançados, né? Estão avançados a ponto de um profissional olhar e já praticamente diagnosticar, né? Então tem que prestar atenção aos sinais. É claro, uma pessoa idosa, às vezes, vai ficando um pouco mais lenta pelo avançar da idade natural, né? As coisas vão ficando um pouco mais difíceis. Mas se é um avançar, uma lentidão um pouco mais exacerbada, mais de um lado, associado com alteração de sono, sonhos vívidos, sonhos em que a pessoa se mexe muito, constipação em alguém que não tinha, transtorno de humor, então a pessoa era uma pessoa que brincava com todo mundo, uma pessoa normal, e de 1 ou 2 anos para cá começa a ficar mais com um humor mais fechado, mais embotado, são alguns sinais que a pessoa tem que prestar atenção. E o estresse também leva ao Parkinson? Não, ele não é causador, né? Tá. Não é causador. Então, pelo menos uma doença a gente tira da conta do estresse. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade estressada e que se alimenta mal, né, doutor? Claro, fatores ambientais levam ao Parkinson. Talvez o estresse entre como um fator ambiental, mas ele em si não tem uma ligação direta. Então, tá certo. Doutor, obrigado pela presença. Só quer deixar mais algum recado para as pessoas aí, para se conscientizarem que a doença não é um mal, ela não tem cura, mas ela tem tratamento? Sem sombra de dúvida, e até falo a respeito da Stable, né, do grupo da Associação de Parkinsonianos aqui de Criciúma, que presta um serviço memorável para os pacientes com Parkinson e está sendo de grande ajuda para eles. Então, tá certo. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Gente, é isso, ó. Se você perdeu esse programa, não fica triste, vai estar tudo no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você acompanhar e divulgar informações de qualidade. Preste atenção aí no seu idoso, preste atenção nas pessoas ao seu redor, porque diagnóstico precoce salva vidas, como a gente sempre diz aqui. Gente, até o próximo sábado.